Boa noite, voltamos a apresentar o Cultura Livre, seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. Nessa noite a gente recebe a Larissa Campos, que é escritora. Ela é nascida em Manaus, mas reside em Mato Grosso há muitos anos e ela já está no seu segundo livro, que é o livro que a gente vai falar essa noite, que é o Tempos Íntimos. Mas lembrar que tudo começa com o lançamento dela da Casa do Posto, que foi o seu primeiro livro, que deu start para essa escritora começar a escrever, e, na verdade não começar a escrever, mas publicar o que ela tinha escrito já há alguns anos, juntar tudo isso. Então a entrevista dela também está no nosso canal de YouTube Cultura Livre MT, a primeira entrevista que ela fala da Casa do Posto, e hoje a gente volta com ela aqui para falar de Tempos Íntimos. Boa noite, Larissa, bem-vinda ao Cultura Livre. É uma honra recebê-la novamente e ver já mais um outro livro sendo lançado. Que bacana, né? Que legal, porque a primeira vez que você chega, você fala, olha, precisava de um incentivo para colocar isso, né? Para publicar o que eu tinha escrito e algumas coisas já guardadas há muito tempo. E aí a gente vê um livro, depois o outro. Aconteceu, né? Tá vindo, né? Que bacana isso. Muito bom estar aqui, eu agradeço, Elô. Uma honra sempre poder conversar, falar um pouquinho de literatura, dos trabalhos que eu tenho feito. E eu vejo que, assim como aconteceu comigo, tem muitas pessoas com obras, com textos que estão aí engavetados. Então, comigo também foi muito dessa forma. Eu fiquei durante um bom tempo trabalhando na minha escrita, escrevendo, mas com tudo muito voltado ali para o meu universo. E aí, nesse caso, né, tem muitas questões. A gente precisa realmente se sentir seguro para poder colocar o nosso trabalho no mundo e, além disso, também encontrar oportunidades para poder divulgar esse trabalho. A gente sabe que ainda a publicação de um livro, ela envolve muitos fatores, questões também econômicas, não é barato, né, você publicar um livro físico, principalmente. Então, a gente vai encontrando ali, acho que de certa forma, associando a nossa prática de escrita, procurando se manter sempre trabalhando, escrevendo, e aí, na medida que as oportunidades aparecem, a gente também coloca as nossas obras para acesso do público, sim, que isso é o que faz sentido, possibilitar esse trabalho também do público, entrar nos universos que a gente cria, conhecer as histórias, criar as suas próprias ideias e significados a respeito daquilo que a gente escreve. Então, é aí nesse trabalho que a literatura ela faz sentido e ela se completa. Dá movimento para a obra, né? Que ela começa a se movimentar, começa a ganhar vida, né? Exatamente, isso é fundamental. Lari, fala um pouquinho pra gente do seu processo criativo, né? A escrita, ela não é algo difícil para quem pratica, mas ela é algo que precisa ser praticado sempre, né? Você não pode, vou escrever um livro, tem que ter tem que ter práticas de escrita. Então, para quem está em casa e que quer começar a escrever, eu gosto de escrever, então o que você diria e quais são suas práticas, o que você faz para desenvolver a sua escrita? Muita gente me pergunta isso e eu costumo dizer que todo mundo pode ser um escritor. E isso depende, lógico, dessa prática, de um trabalho também de dedicação, porque escrever, de fato, a gente pega ali a nossa caneta, escreve, abre um bloco de notas no celular e coloca algumas ideias. Agora, você desenvolver um projeto literário já é algo que exige de você. Primeiro, eu acho que é estudo. Eu sempre digo, quando alguém vem me perguntar como eu posso fazer para poder escrever um livro, para chegar nesse ponto. E eu sempre digo que a virada de chave para mim foi realmente entender que escrever é um processo contínuo de estudo. Então, o que eu comecei a fazer? A me inscrever em oficinas, cursos de escrita. Eu percebi que antes da pandemia, a gente que mora aqui em Mato Grosso não tinha tanto acesso, porque, enfim, há poucos cursos e
atividades nesse sentido que aconteciam aqui presencialmente. Porém, a pandemia acabou levando todo mundo aí para o universo online e muitos cursos que, para você ter uma ideia, aconteciam só em cidades como São Paulo, Rio e outros lugares, acabaram passando também a oferecer modalidades online. Então, isso também é uma oportunidade que eu acho que as pessoas podem se ligar e nem sempre você vai saber se um curso de escrita ele é ou não para você, mas eu sempre digo que você vai, se inscreve, se propõe a fazer os exercícios, as atividades que são colocadas ali. Tem coisas que você vai gostar, pode ser que tenha algumas outras que você vai detestar, mas se colocar nesse movimento é importante, porque nessas atividades a gente lê mais, é provocado, tem acesso a pessoas que podem ler o que a gente escreve e também abrir os nossos horizontes, isso é uma coisa muito importante. E aí a gente conhece outras pessoas que escrevem, começa a criar ali a nossa comunidade de pessoas que gostam daquilo, que se interessam pelaquilo. Então, uma das coisas que eu sempre falo é começar a fazer esses pequenos movimentos, porque quando a gente se coloca nesses movimentos, fica mais fácil. Eu acho que a gente começa também a se sentir mais confiante, porque você mostra o seu texto para pessoas também que gostam, que se interessam por literatura. Essas pessoas te dão opiniões, te dão retornos importantes e aí você vai ganhando aquela confiança para, de repente, num determinado momento, publicar num site, participar de um concurso literário, mandar um conto, uma crônica para alguma seleção de coletânea, de antologia, que foi muito o processo que eu fui trilhando, até conseguir, né, reunir os contos que fizeram parte do meu primeiro livro e agora também tendo a oportunidade de publicar uma segunda obra. Então, eu sempre digo que a escrita é esse trabalho também de se colocar em movimento, de se permitir também trabalhar, se dedicar e ser acessado também por outras pessoas, por outros leitores. Então, eu vejo que o primeiro caminho, o ponto de virada mesmo, é se colocar nesses movimentos de aprendizado. De práticas de escrita mesmo. De prática, com certeza. E qual que é o seu processo de criação? Eu vou escrever um livro, você já pensa em contos para esse livro? Eu penso em escrever um livro, vai ter tantos contos, você tem uma meta, tem um objetivo? Como que funciona esse seu processo de criação? No primeiro livro, que foi A Casa do Posto, realmente eu estruturei esse projeto desde o início. Então, eu já tinha a ideia de fazer uma obra de contos que falassem, que se remetessem ali a um período da minha vida, da minha família, que foi o fato da gente ter morado, logo que chegamos a Mato Grosso, durante 4 anos num posto de combustível de rodovia. Então, o que eu fiz? Como eu já tinha aquele universo como gatilho, eu sentei e comecei a estruturar algumas histórias que eu gostaria de criar a respeito daquele universo. Inicialmente eram 22, então eu fiz ali, até na época tracei um cronograma mesmo. Eu tinha pequenos resumos das histórias, das ideias, né? Ali eram só pequenas na verdade, sinopses dos contos. E aí o que eu fiz? Fiz um cronograma, estabeleci, durante tantos meses eu vou trabalhar nessas histórias e fui escrevendo. Eram 22, no fim das contas eu acabei juntando 2 contos ali e o livro saiu com 20 contos. Então esse primeiro livro, ele foi um projeto que de fato foi todo pensado, estruturado para ser esse livro que eu publiquei no ano de 2022. Com Tempos Íntimos foi diferente, porque eu já estava trabalhando no processo de edição de A Casa do Posto, e aí, enquanto eu trocava esse material com a minha editora, que é a Dani Costa Russo, que é do selo Auroras, pelo qual eu publiquei os 2 livros, ela leu, aí ela mandava para mim. Aí eu trabalhava e devolvia para ela ler. E a gente ia trocando ali aquela
fazendo aquela troca entre a gente. E aí, nesse período que ela ficava com a obra, o que acontecia? Para me manter escrevendo, eu ia fazendo outras histórias, criando outras coisas. Então, foi muito dentro desse processo, né? E aí, eu não tinha um projeto em si. Só que o que aconteceu? Fui escrevendo e chegou um momento que eu tinha ali na época, acho que uns 28 contos. E comecei a ler, reler, reescrever esses contos. E quando eu olhava para eles, eu percebia que tinha um fio, que tinha algo ali que conectava essas histórias. E foi assim que essa obra foi nascendo. E esse fio, essa conexão entre essas histórias, com certeza ela fala muito das vivências, daquilo que a gente estava passando naquele período, que era justamente a pandemia de Covid-19. Então, todas as angústias, as tristezas daquele momento, as pessoas com medo, trancadas nas suas casas. E isso, com certeza, embora o livro ele não fale diretamente sobre a pandemia, ele reúne histórias com personagens e com tramas que conversam muito com algumas temáticas que ficaram muito potentes no período da pandemia. E aí eu vou falar de solidão, de reclusão, de afastamentos e também, né, pensando nessa questão de que quando a gente fica ali muito voltado para o nosso próprio universo, para dentro da gente, o que é muito comum? Chega um momento que a gente já não sabe mais se o que a gente está pensando é realidade ou é fantasia. Será que nós estamos ali mirabolando, criando as nossas próprias fantasias, ou será que é realidade? Então, muitas dessas histórias de tempos íntimos são personagens que estão nesse lugar de uma solidão, de um afastamento também, e que, num determinado momento, eles começam a confundir. Até que ponto que eu estou vivendo aqui é real ou é fantasia? Até que ponto eu estou realmente, isso é realidade ou é uma ficção? Então, foi assim que isso foi sendo construído. Então, todas as histórias têm esse quê aí de real ou ficção, se é verdade ou não. E isso acontece realmente, né? Principalmente no período de isolamento, né? Daquela coisa de olhar para dentro. Eu acho que muita coisa o público vai se reconhecer nas leituras, né? E conta pra gente, você falou que a Casa do Poço estava sendo editada, quase para finalizar, e você começa com Tempos Íntimos. As duas obras se correlacionam em algum momento? Você acha que alguma puxa a outra? Tem uma relação ali? Eu vejo que sim, porque na Casa do Poço, eu já coloquei algumas pitadas de uma fantasia, só que isso de uma maneira ainda muito discreta. Então, eu vejo que o trabalho de escrita e de produção de A Casa do Poço foi muito importante porque ele também me permitiu ganhar uma certa segurança para poder chegar em Tempos Íntimos e ousar um pouco mais nesse aspecto de escrever histórias que bebessem mais numa fantasia, de colocar ali alguns elementos mais relacionados à fantasia mesmo, a pensar algo que fosse simplesmente além de elementos da nossa realidade e tal. Então, eu acho que A Casa do Poço, ele está mais calcado em elementos da realidade, daquele universo, e existem algumas pitadas dessa fantasia que acaba vindo mais forte em Tempos Íntimos. Dando um spoiler aí pra gente, o que você acha que tem de fantasia, assim, que chama a atenção no livro, que o leitor vai falar, nossa, isso aqui realmente tá nesse lugar que a Larissa falou na entrevista? Por exemplo, tem um conto que eu gosto muito e se chama Marcadas por Helena, que nasceu, na verdade, a partir de uma ideia, de uma brincadeira que eu sempre fazia, né, com uma amiga. O conto é dedicado a uma amiga minha que é tatuadora, que é a Andressa Zelensky. E aí, sempre acontecia de eu estar num lugar e alguém chegar e falar,
essa tatuagem é da Andressa? E acontecia com muita frequência. E eu via também algumas pessoas se reconhecerem, às vezes fazerem amizade, porque reconheciam o traço e falavam, quem fez? E aí isso, às vezes, gerava ali uma amizade, uma conversa que durava a noite inteira e, às vezes, até acabava se estreitando depois, as pessoas viravam amigas. E aí eu fiquei pensando muito nisso e escrevi um conto que fala justamente disso, de mulheres que se reconhecem por conta da tatuagem que foi feita pela mesma pessoa. Só que aí tem uma questão que é dessa fantasia, que é justamente o seguinte, elas procuram essa pessoa para fazer uma tatuagem, geralmente querendo tatuar, explicam o que querem tatuar, mas saem do estúdio de tatuagem com uma tatuagem diferente. Aí tem todas as questões que são colocadas ali de que forma isso acontece, mas de uma maneira também interessante é que aí eu vou dar um spoiler, né? Essa personagem que é a tatuadora, ela consegue saber os sonhos das pessoas e ela tatua algum desenho que está relacionado a um sonho recente da pessoa. Então, é algo que bebe totalmente numa fantasia. E essas mulheres se encontram e vão se reconhecendo e formando ali meio que como se fosse uma seita, a partir desse movimento das tatuagens, desse se reconhecer pelas marcas que elas levam na pele. Então, é uma ideia, uma história aí, que tem vários elementos que vão muito mais para uma fantasia e que, lógico, não foi fácil, né, também me permitir escrever histórias que fossem mais para esse universo, mas isso eu acho que começa ali na Casa do Posto, algumas tentativas, e aos poucos eu fui me soltando mais para, de fato, experimentar nesse universo, sair um pouco daquilo que é tão da realidade, que é tão palpável e me experimentar mesmo. Muito legal. E Larissa, você acha que você acaba criando um estilo de escrita seu, algo que, gente, eu acho que isso aqui é algo que vai estar presente sempre nas obras ou não, agora foi esse tempo e isso pode ir mudando? Eu vejo que sim, mas eu sempre gosto de pensar que esse estilo, ele é algo que eu estou construindo. Então, por enquanto, o que eu vejo que é muito presente nas histórias e que também já vinha em alguns movimentos de A Casa do Posto, é simplesmente construir histórias, criar histórias, sem uma preocupação de explicar tanto e deixando também, brincando com a coisa dos finais, das conclusões das histórias mais abertas, para também incluir o leitor, fazer essa brincadeira, essa troca de que o leitor muitas vezes vai terminar o conto e falar, mas será que é isso mesmo? Então, é também deixar algumas pontas que permitam que o leitor faça, né, as suas próprias interpretações, crie também. Uma dramaturgia a partir disso, né? Exatamente. Então, eu acho que em Tempos Íntimos tem alguns contos que têm essa característica, assim, de terem, por exemplo, finais mais abertos, finais em que eu não faço ali não deixo tão explicadinho aquilo que está acontecendo. E acho que isso é interessante, porque é uma forma também de estimular a imaginação de quem está lendo. Muito legal. Larissa, você teve, né, eu estive presente, inclusive, no lançamento, né, do livro, que foi na Casa do Centro, e uma noite muito agradável, com muitos amigos, e você pôde fazer esse lançamento. E depois também teve umas oficinas, né, na biblioteca. E conta pra gente como que foi todo esse processo de lançamento, depois das oficinas de escrita também, dentro de uma biblioteca municipal, importantíssimo também. É estadual ou municipal? É estadual. Estadual, municipal. Então conta pra gente um pouquinho desse movimento.
Isso é bem importante da gente enfatizar, porque, como eu falei no começo da nossa conversa, é todo um trabalho que a gente tem para poder construir as nossas histórias, fortalecer o trabalho e também encontrar oportunidades para publicar. Então, A Casa do Posto, que é o primeiro livro, foi uma publicação que eu consegui fazer a partir de um trabalho de chamada de originais de uma editora, que é a mesma editora pela qual publiquei Tempos Íntimos. Então, eles lançaram o edital e eu mandei, e o livro foi selecionado, então eles arcaram com a publicação. Ainda que, no caso, uma editora pequena tenha feito uma tiragem menor, enfim, mas foi um trabalho feito dessa forma. Tempos Íntimos foi possível porque eu reuni esses contos e inscrevi num edital de fomento do governo de Mato Grosso, que é o edital Estevão de Mendonça, e o livro foi selecionado para publicação. Importante destacar que, para fazer esse livro, é um livro todo ilustrado, então cada história ganhou uma ilustração em aquarela, feita pela Dani Dias, que é uma ilustradora que trabalha com a técnica de aquarela, ela é daqui de Mato Grosso também. Então foi um trabalho muito bonito de realizar nessa parceria com ela, e que desde o começo nós já inscrevemos o projeto fazendo essa dobradinha, e dentro da proposta também incluímos como contrapartida algumas oficinas de escrita. Então tudo isso está dentro desse projeto que foi contemplado pelo edital Estevão de Mendonça. E antes do lançamento acontecer, nós realizamos 2 oficinas de escrita, uma que aconteceu na Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça, em Cuiabá, e outra que aconteceu na Escola Eliodoro Capistrano, que é uma escola pública, que fica aqui na periferia de Cuiabá também. Então, além de fazer o trabalho do livro, que já o livro ele já é em si um trabalho que exige muito, que tem um potencial de disseminação muito grande, porque é um trabalho que vai alcançar muitas pessoas. Várias idades, né? De várias idades. Eu já das cópias do livro, né? Os exemplares também, uma boa quantidade foi doada para a secretaria, eles vão fazer a distribuição para todo o estado. Então, é uma obra que vai poder ficar acessível a muitas pessoas no nosso estado. E que, além disso, nós ainda fizemos essas oficinas em que trouxemos propostas de escrita, algumas atividades, e também aproveitei para falar do livro, para entregar o livro para as crianças, para as pessoas que participaram. E isso, com certeza, também mobilizou ali, foi uma oportunidade muito, muito interessante também de ter retorno, né? Porque em muitas dessas oficinas, depois as pessoas já me escreveram, vieram falar que tinham lido, o que acharam. Então, assim, a gente vai também tomando conhecimento do impacto que a obra tem e que ela gera na vida de outras pessoas. Então, é todo um trabalho em que contei aí com essas parcerias e saindo mais uma vez pelo selo Auroras, que é um selo dedicado à publicação de obras escritas por mulheres. Então, um trabalho que é muito bonito. Eu também deixo o convite para as pessoas conhecerem um pouco mais. Muito bonito. E assim, tá muito bonita as ilustrações, a Dani, assim, e como elas complementam, né, cada conto, né, e acredito que vocês fizeram um trabalho minucioso aí de escrita dela, tá lendo e trocando com você cada desenho. Você também palpitou um pouquinho nas ilustrações ou ela teve a liberdade criativa? Eu procurei deixá-la bastante livre para poder também colocar, imprimir a cara, né? Acho que ali o trabalho, da maneira como ela gostaria que acontecesse, mas justamente foi dessa forma. Primeiro, a Dani leu todas essas histórias e ela fez ali uma espécie de briefing de cada uma. Nós sentamos e aí fomos trocando. Depois ela fez esboços de cada história.
me mandou, nós discutimos esses esboços, até chegar lá no fim do processo, que foi quando ela parou para fazer realmente, para aquarelar os desenhos, que daí já foi bem mais no fim, e até lá a gente já estava com tudo muito definido. Mas até esses desenhos nascerem também, foi um processo muito interessante de troca, de conversa, de confiança também, sabe? Tanto eu no trabalho dela, ela no meu trabalho, para ficar da maneira como ficou. Ah, ficou muito bonito mesmo. Larissa, conta pra gente quais são as próximas agendas, tá previstas mais oficinas, o que você vai propor ainda com Tempos Íntimos aí para Cuiabá e Baixada Cuiabana? Por enquanto, nós temos uma atividade que vai acontecer em Chapada dos Guimarães. Ainda não tem data, mas nós vamos organizar um evento de lançamento também em Chapada, no Sebo Rua Antiga. E, por enquanto, aqui em Mato Grosso vai ser isso. Depois disso, eu já estou fazendo um planejamento de algumas agendas para fora, porque também é interessante participar de alguns eventos, levar o livro, enfim. Então, também devem acontecer, a partir de agora, no segundo semestre, alguns eventos que vão ser fora daqui e que, na medida do possível, conforme a gente for também articulando, as pessoas podem ter acesso a partir das minhas redes sociais e, com certeza, vão ficar sabendo de todas as informações. Larissa, muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente mais um lançamento, né, que é Tempos Íntimos, e a gente fica cheio de emoção mesmo por estar com você aqui e mais uma obra. Já com certeza Larissa já deve estar escrevendo mais alguma coisa, logo a gente vai ficar sabendo. Eu acho que a partir do igual aquilo, você deu o start e agora você se sente mais confiante, a mesma coisa que você disse, isso a gente vê, acredito que até na escrita, não li ainda Tempos Íntimos, quero ler, mas parabéns, e é isso, continuar essa escrita e com certeza inspirar outras mulheres, né? Tem um clube de leitura que você participa também, que é um clube de mulheres, né, leitoras, então acredito que lá também tem essa troca também. Com certeza. Parabéns. Eu agradeço muito, acredito muito que esse trabalho também é semear. Publicar um livro também é semear. Chamar outras pessoas, convidar mais gente para ler, para escrever. Tudo isso tá muito relacionado ao trabalho de escrever, de publicar um livro. Então, eu também fico muito feliz de poder estar aqui, de falar desse trabalho. Me coloco à disposição de quem quiser conversar, trocar a respeito de escrita, de literatura, de outros assuntos também. Acho sempre bom a gente poder conversar e continuar sempre escrevendo, mantendo ali a prática, a dedicação com aquilo que a gente gosta. No meu caso é a escrita, mas eu faço sempre esse convite, essa reflexão para as pessoas pensarem do ponto de vista artístico. A arte, ela é algo que salva a vida, que salva a gente. Então, para você que está assistindo e também pensar naquilo que você gosta, da arte que te move, da arte que te provoca, e se você sentir ali um chamado, um impulso de colocar a sua cara, de fazer o seu trabalho nesse caminho, seguir em frente, se joga, porque a gente precisa também de mais pessoas dispostas a fazer isso. Então, estou aqui disponível sempre. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, é só me procurar no Instagram, @laricampos10, e no site, que é o www.laricampos.com, para quem quiser conhecer, adquirir os livros, tem todas as informações por lá. É isso, gente. Parabéns, Lari, por todo o trabalho, e com certeza a Lari está sempre publicando no Instagram novidades, lendo alguns contos, então está sempre movimentando lá. Então a gente fica esse convite para ir lá, e lá também tem informações do clube de leitura. Então, se quiser participar, é um clube aberto, né, para
para as Com pessoas. certeza. E é isso, quanto mais gente lendo, é importante também a gente voltar porque a gente a gente vai se distanciando um pouco da leitura, vida corrida e tal, mas como é importante a gente parar ali 10 minutinhos para fazer uma leitura e ir seguindo todos os dias, e a gente consegue, gente, né? Consegue. E aproveitando até o espaço, Elô, o clube de leitura é o Lendo Mulheres Cuiabá. Nós vamos agora passar por uma mudança, que as reuniões vão passar a acontecer no sábado de manhã. Desde 2019 nós temos o clube e as reuniões aconteciam na quarta-feira à noite. Agora, fazendo um período aí de uma experiência, nós vamos fazer as reuniões no sábado de manhã. Então, deixo o convite também para as pessoas buscarem, quem quiser conhecer, no @lendomulherescba, o cronograma lá das atividades do semestre já está disponível. Então, vocês conseguem saber quais são os livros que vão ser discutidos, os dias, horário. E a gente vai ficar muito feliz com a presença de todos vocês. É isso. É presencial ou online? É online. Aí, ó. A gente tem feito... Ele foi presencial, de um tempo para cá a gente tem mantido as reuniões online. Então, tá todo mundo convidado. É isso, gente. Muito obrigado e até mais. Até mais, Lari. Obrigada pelo espaço, Elô. Eu que agradeço.